Amém. Boa noite, a graça e a paz. Nós vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Os que estão em casa também participando do estudo bíblico, nós vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradecemos ao Senhor pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões, para que possamos entrar na Tua presença, para que possamos aprender da Tua palavra, para que saibamos fazer a Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor fale conosco através desse estudo, fale ao coração das pessoas que estão aqui na igreja, daqueles que estão em casa, que irão participar, ó Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa estar sendo manifestado sobre as nossas vidas essa noite. Nós entregamos esse tempo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Lição de número 4, nós estaremos estudando hoje. Lição de número 4, nós leremos do capítulo 1 Coríntios 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 16, que vai ser então a base do nosso estudo. Então, 1 Coríntios 2, do versículo 1 até o versículo de número 16. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Presta atenção bem nessa frase aí. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Leitura um pouquinho longa, mas que vale a pena a gente ler para entender o que Paulo está querendo dizer nesse capítulo 2, do versículo 1 ao 16. E o tema de hoje, então, nós vamos falar sobre a mensagem da cruz. Se a gente percebeu, ou se vocês repararam,
Paulo ele tenta centralizar na sua mensagem a mensagem de Cristo, ou a mensagem da cruz. A gente percebeu que do versículo 1 até o versículo 16, ele vai centralizar o ensino ou a sua mensagem na cruz de Cristo. Então esse que vai ser o nosso tema. O versículo-chave é 1 Coríntios 12:12, que diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então no primeiro capítulo, aí já na introdução do livrinho de Coríntios, Paulo deixou claro que não se ocupou em ministrar batismos, a fim de que ninguém supusesse que estaria interessado em conquistar para si seguidores. A gente já tem visto, desde a lição 1, a 2 e a 3, que Paulo não estava muito preocupado em batizar pessoas. Na aula passada ficou bem claro isso, que as pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo falou: olha, eu batizei, mas foram poucos, mas a mensagem principal não está centrada em homem, mas sim na pessoa de Jesus. Então, no capítulo 1, a gente vê Paulo defendendo isso. No capítulo 2, que é o que nós vamos estudar, Paulo lhe declarou que até no modo de pregar o evangelho aos coríntios, não lhes havia dado ocasião para que se orgulhassem de tê-lo como líder. Gente, eu preparando a lição hoje à tarde, eu fiquei pensando o quanto Paulo era diferente de nós pregadores hoje, ou de muitos pregadores de hoje, melhor dizendo. Paulo, na mensagem que ele prega, ele tem o cuidado para que as pessoas não se sentissem orgulhosas da mensagem que ele estava pregando. Como que eu posso explicar? Paulo era muito usado por Deus, mas o que ele tentava mostrar para o povo? Que a mensagem que ele dava não era dele. O centro não estava na pessoa de Paulo, mas sim no evangelho de Cristo que ele pregava. Deu para entender isso? Então a gente vai ver que Paulo, ele fala: olha, não tenho orgulho de mim como líder ou do jeito que eu prego, mas o principal da mensagem não é o pregador, mas é a pregação. Ele teve o cuidado de pregar de tal modo que o caráter e a origem divina da sua mensagem não fosse obscurecida pela sabedoria humana. Vocês já viram aqueles pregadores que pregam muito bem? E tudo bem pregar bem, e Deus capacitou essas pessoas para que elas pregassem bem. Agora, qual que é a linha estreita que esses homens que pregam bem ou que são usados por Deus, qual que é a linha estreita que eles têm que andar? Sabe qual que é? É aquela de achar que ele é o cara, ou daquela do outro lado de falar: eu não sou o cara, eu sou o que sou porque Cristo está presente na minha vida. Então o cuidado que o apóstolo tinha era exatamente esse. Ele não queria que a mensagem divina fosse obscurecida pela sabedoria humana. Aqueles pregadores que a gente fala: nossa, mas que sabedoria que esse homem tem. E começa a glória a ser dada a quem? A homem e não a Deus. Então Paulo ele teve o cuidado, e a gente vai ver isso muito claro no texto que ele escreveu, já até vimos, melhor dizendo, que ele fala: olha, a mensagem que eu dou não é minha, a mensagem é de Cristo. O poder não é meu, o poder é do Espírito Santo que habita em mim, tá bom? Então o apóstolo também mostrou que a sabedoria de Deus demonstrada na mensagem da cruz jamais poderia ser compreendida pelo homem se não tivesse sido revelada pelo Espírito. Então o que ele deixa bem claro? Que a sabedoria para levar essa mensagem da cruz, até na compreensão das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, é uma coisa que vem da revelação do Espírito Santo e não da pessoa. Gente, eu lendo isso aqui hoje, eu falei: nossa, tudo é Deus, não somos nós. Desde o que prega ao que recebe, se o Espírito Santo não abrir, nós não enxergaríamos as verdades compostas nesse livro da lei, tá bom? Então vamos lá, nós vamos dividir praticamente em, se eu não me engano, em 3 partes aqui a mensagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar do conteúdo, o método e o propósito da mensagem. Então, primeiro,
O conteúdo, vamos ver aí, 1 Coríntios 2:2, vamos falar sobre o conteúdo da mensagem. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Qual que é o conteúdo da mensagem que Paulo pregava? É muito claro o texto, não é? O que ele se importava em pregar? Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, quando Paulo esteve ali entre os coríntios, ele decidiu não apresentar-lhes outra verdade a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi o único tema da sua pregação. Ele propôs no íntimo apresentar a pessoa de Cristo e a expiação na cruz do Calvário. Gente, hoje eu fico vendo, né, o quanto que tem de pregadores que inventam mensagens. A mensagem é simples, que a gente tem que pregar, é Jesus Cristo e esse crucificado por nós na cruz do Calvário. Ensinam tantas fábulas, tantas presepadas, que a gente fala, meu Deus, haja inspiração para falar tanta, desculpa que é a expressão, mas tanta asneira às vezes que a gente ouve. Paulo, a gente vê que ele estava preocupado em pregar Jesus, aquilo que ele fez na cruz, a expiação pelos nossos pecados. Isso não quer dizer que Paulo pregasse exclusivamente sobre a crucificação. Ele discorria sobre variados temas, ainda que fazendo tudo subordinar-se a Cristo. Provavelmente essa defesa enfática da mensagem da cruz visasse, combater alguns mensageiros em Coríntios que excluíam qualquer menção à cruz em suas prédicas. Ou seja, provavelmente Paulo prega Cristo e esse crucificado porque em Coríntios devia haver pessoas que pregavam mensagens, mas não colocavam Cristo no centro da mensagem. Isso me faz entender que a mensagem da igreja ela tem que ser o quê? Cristocêntrica. Qual que é a diferença, irmãos, da nossa igreja para outras igrejas que não confessam a Cristo? A diferença é o quê? Que a nossa está pautada nos ensinamentos de Cristo. Ela é cristocêntrica. Disciplina, as doutrinas, as regras que nós temos no nosso meio, a maneira de culto, a maneira de corrigir as pessoas, a maneira de aconselhar as pessoas, está ligada aonde? Em Cristo. Ou deve ser, né? Cristocêntrica. Gira em torno de Cristo. Ele é o centro. E nós funcionamos através de Jesus Cristo, tá? Então Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele pregava vários temas, mas sempre centralizado na pessoa de Jesus Cristo, tá? Paulo ensina aqui que a mensagem da redenção em Cristo inclui a cruz, aquilo que os judeus consideravam escândalos e os gentios insensatez. Era o centro da mensagem paulina, ou a mensagem de Paulo. Então a gente vai ver que Paulo pregava Jesus e esse crucificado. Essa era a mensagem central do apóstolo Paulo. E na semana passada a gente estudou que os judeus consideravam essa mensagem um escândalo. Porque onde já se viu Jesus ser crucificado se ele era o rei dos judeus? E para os gentios também era uma mensagem louca. Como alguém que foi humilhado pode salvar um outro alguém? Só que a mensagem da cruz é essa. Ela é loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. Tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aí o segundo, o método de pregar essa mensagem. Então, o primeiro nós falamos do conteúdo, né? E agora nós vamos falar do método. Como que ele usava, ou qual que era o método que ele usava para levar essa mensagem de Cristo? Na letra A diz que com simplicidade. 1 Coríntios 2:1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe o que fica claro aqui, gente? E eu quero que vocês entendam isso comigo, que Paulo não quer impressionar ninguém. A preocupação de Paulo é que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava pregando. Ele não estava, e Paulo, gente, diz a história que Paulo era um homem muito culto. Paulo ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos doutores da sua época.
Agora, alguém que foi educado por um outro doutor, você acha que ele era sábio, que ele tinha muita inteligência ou não? Você tem aula com doutores lá, não tem? Tem os bons e tem os ruins, eu sei, como em todo lugar, mas não é legal quando você ouve um professor falar com autoridade? Alguém que domina o assunto. Paulo era um desses, só que ele fala assim, quando eu fui ter com vocês, eu não usei da minha sabedoria para tentar convencer vocês de alguma coisa. Olha que legal isso. A mensagem dele, ele tentou simplificar da forma mais completa, ou seja, deixar a mensagem mais simples para que as pessoas pudessem entender o que ele estava pregando. Então isso é muito interessante. Lembrando que ele está pregando para a igreja de Corinto, nesse caso aqui que a gente está estudando, tá? Então a mensagem, ela tem que ser pregada, ou o método dela tem que ser um método onde as pessoas que estão ouvindo possam entender. Então Paulo, ele se preocupou com a simplicidade, né? Diz aí na revistinha que ele pregou de modo simples, tendo a preocupação de expor a palavra de maneira clara e compreensível. Amanda, que está fazendo faculdade, se um doutor lá, doutor quando eu falo aquele que fez o mestrado, o doutorado, que está ali, se ele não levar para uma linguagem simples, você vai entender a aula? Ainda mais de odontologia. Acontece, né? É a mesma coisa de você pegar alguém que domina, vamos pôr, o direito. Você vai conversar com alguém que tem um domínio sobre o direito, que são várias leis. Você vai começar a conversar com a pessoa, em pouco tempo você vai ficar viajando, você vai ficar divagando, porque você não entende os termos. Aliás, tem gente que até paga para outro ler processo, porque não consegue entender o que está escrito no processo. Quando Paulo vai pregar, ele fala, não fui com uma linguagem de ostentação, de sabedoria para impressionar vocês. Eu sei muito, mas eu simplifiquei para que vocês pudessem entender. Aliás, eu acho que o bom professor é esse, né? Que tem um conteúdo maravilhoso, mas ele sabe simplificar. Sabe deixar de forma que as pessoas compreendam o que ele está ensinando. E foi isso que Paulo fez. Segunda coisa dentro do método de pregar, Paulo usa a expressão também com temor. No versículo 3 diz, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo confessa que ele esteve entre os coríntios em fraqueza, temor e grande temor. Em fraqueza pode dar a ideia de uma enfermidade física que o deixasse abatido. O temor existia em face da tarefa que tinha a desempenhar. Sempre quando eu vou pregar, a gente fica com temor e tremor. Porque a gente está passando verdades, não nossas, a gente está passando verdades bíblicas. Então Paulo, ele podia falar que era em temor, em fraqueza, por sentir o peso da tarefa de pregar a palavra, né? Então pode ser que seja isso, né? O temor existia em face à tarefa que ele tinha que desempenhar. O tremor devia-se às difíceis condições para pregar o evangelho em Corinto. Vocês lembram as características da cidade de Corinto? Quem lembra aí? Era uma cidade portuária. O que acontecia, o que ocorria muito em Corinto? Prostituição. Tinha um templo da deusa Diana, onde tinha 1000 prostitutas que faziam atos sexuais em forma de culto aos demônios e assim por diante. Então quando Paulo vai pregar, ele sabe das pessoas que estão ouvindo ele. Ele sabe da condição do evangelho ser pregado em Corinto. É a mesma coisa de você pregar numa faculdade pública sobre Jesus, é fácil? Então a mensagem de Paulo é exatamente essa, né? Ele está ali com temor, ele está com tremor para levar o evangelho de Cristo. Um comentarista interpreta assim o estado emocional de Paulo, né? Como que ele interpreta? Via-se desolado, sozinho, no meio da grande cidade, ansiando pela chegada dos seus companheiros Silas e Timóteo. O ambiente pesado de um paganismo grosseiro deprimia-o. O orgulho, aquela autossuficiência dos coríntios desalentava-o. Sentia-se asco pelas impurezas e corrupção moral do ambiente, né, ou moral ambiente.
como sobrecarga de tudo entristeciam a oposição maligno, a blasfêmia de seus próprios patrícios, que eram os judeus, ou seja, as pessoas que eram da sua cidade, do seu país, ainda blasfemavam contra Paulo, além do peso que ele tinha de pregar a mensagem. Lembrando que ele estava aqui nessa época sozinho, pregando o evangelho. Oi? É só por Deus. Ele estava sozinho numa cidade grande, levando a palavra aos coríntios. Como sobrecarga de tudo entristeceu a oposição, tá. Então vamos lá. Mas Paulo recebeu o conforto do Senhor. Em Atos 18:11 diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha o que ele ouve da pessoa de Jesus. Paulo, não fique calado, prega, porque eu vou estar contigo, porque tem muitas pessoas para serem salvos nessa cidade. Terceiro, como que Paulo usava ali o método de pregar a mensagem? Na dependência do Espírito Santo. Isso aqui é a melhor parte, talvez, para mim do estudo, né? De que maneira que Paulo ia pregar, além da simplicidade do temor? Gente, na dependência do Espírito. Se a gente ler o versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque Paulo prega a mensagem na dependência e no poder do Espírito Santo. Depois de ter sido alentado pelo Senhor, Paulo se sentiu disposto a apresentar a mensagem da cruz e proclamá-la, sem usar linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele afirma então: a sua palavra e a sua pregação foram demonstração do Espírito e de poder, né? Esse é o método, pregar no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a demonstração. Queria dar a entender que tanto o conteúdo quanto o modo de apresentação da mensagem tiveram a direção do Espírito, de quem é o poder de convencer as pessoas do pecado. Isso aqui é maravilhoso, porque por mais que eu pregue e tantas outras pessoas preguem, se não for no poder do Espírito Santo, a gente não convence as pessoas do pecado. Eu posso gastar minha vida pregando, se o Espírito Santo de Deus não agir, vão ser palavras soltadas no ar, tá? Eu achei interessante, tem na revistinha de vocês aí, uma história que diz assim, ó: certa vez um seminarista perguntou a um dos professores: qual é o segredo para pregar de modo que os ouvintes entendam a mensagem e sejam por elas tocados? De maneira objetiva, o mestre respondeu: usem linguagem clara e simples, pregue com temor, porque a missão é nobre e enorme a responsabilidade, e considere a si mesmo como apenas um instrumento do Espírito Santo. Legal, né? É maravilhoso saber que a gente prepara, a gente estuda, mas é no poder do Espírito que as coisas acontecem. A mensagem é dele, o poder quem dá é ele, e quem tem o poder de mudar corações não somos nós, mas é no poder do Espírito Santo, tá? Terceiro aí, nós já falamos do conteúdo, do método, e agora nós vamos falar do propósito. Qual que era o propósito de toda a mensagem, né? Versículo de número 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O intuito dessa mensagem, então, o propósito a ser alcançado pela pregação, vai falar aqui embaixo agora, tem até a letra I. Qual que é o propósito então? Já vamos pular para lá? Ó, vamos lá. O propósito desse comentário, né? Devemos ser conduzidos a uma série de reflexão. Primeiro, a nossa pregação é a proclamação genuína. Então, quando a gente está pregando, né? A gente tem que avaliar, será que a proclamação da minha pregação foi genuína? Estava de acordo com os ensinamentos bíblicos? Segundo, estamos proclamando os poderosos atos pelos quais Deus deu testemunho de si mesmo em Jesus?
Será que a mensagem falou, olha, Deus através do seu Filho salvou o homem? Esse é o testemunho. Letra C. Será que estamos obscurecendo nossa proclamação com ostentação de linguagem ou qualquer outra coisa? Será que eu estou usando a minha linguagem culta, erudita ou com sabedoria para confundir a mensagem de Cristo? Letra D. Tomamos a firme decisão de fazer de Jesus Cristo crucificado o tema de nossa pregação e o centro da nossa vida. Então, será que a nossa mensagem está centralizada em Cristo? Será que a nossa mensagem está centralizada em Cristo? Letra E. Propósito ainda, né? Sentimos-nos vulneráveis como pregadores do Evangelho em um mundo pagão e hostil? A nossa pregação manifesta o poder do Espírito Santo? Será que a nossa mensagem manifesta o poder do Espírito? Os resultados de nossa pregação demonstram o poder do Espírito? Ou seja, qual que é o resultado da pregação que a gente faz aqui? Será que ela tem demonstrado o poder do Espírito Santo? Será que está salvando vidas? Será que está mudando corações? Será que está trazendo arrependimento? Letra H. A vida das pessoas está sendo transformada? Essa é a minha maior questão. Mas eu sei que não depende de mim, é o poder do Espírito Santo. Mas será que a vida das pessoas está sendo transformada pela mensagem que nós estamos pregando? Será que elas reconhecem o poder do Espírito Santo na própria vida? Será? Então vamos lá, vamos para o segundo ponto da mensagem, a revelação da mensagem da cruz. Então nós falamos aí, primeiramente, o conteúdo, né, que Paulo usou da mensagem, o método e o propósito da mensagem. E agora nós vamos falar da revelação da mensagem da cruz. No primeiro item aí, a mensagem da cruz é sabedoria de Deus. O que distingue a sabedoria de Deus da sabedoria dos homens? Letra A. Não é sabedoria deste século. Primeira coisa, né? Que a revelação da mensagem da cruz não é sabedoria desse século. Ou seja, não é homem que ensina isso. Não sobrevém, não vem de homens, mas sim de Deus. No versículo 6 do capítulo 2 de Corinto, fala assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Paulo aqui ele dá uma paulada, né? Ele fala assim que essa sabedoria que ele expõe não é a sabedoria dos homens desse século, porque ele diz que nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Sabe o que ele está dizendo? Que a sabedoria desse século se reduz a nada perto da sabedoria que Deus nos dá. É isso que Paulo está falando, tá? Então, ao anunciar a mensagem da cruz, os servos de Deus e Paulo entre eles expunham sabedoria entre os experimentados. Isso significa dizer que a sabedoria de Deus estava disponível àqueles que são maduros e oposto da maioria dos cristãos de Corinto. Ou seja, irmãos, Paulo ele pregava essa sabedoria entre as pessoas que estavam buscando uma vida madura diante do Senhor, experimentados diante do Senhor. Tiago fala que aquele que quer sabedoria, peça a quem? A Deus, que Ele vos dará gratuitamente, tá? Então aqueles que são espirituais progridem, experimentando com a ajuda do Espírito tudo que Deus oferece por meio de Jesus, ou todos os tesouros da sabedoria que nele estão escondidos. Então, nós precisamos buscar maturidade, a gente precisa buscar experiências com Deus. Nós temos que buscar sermos experimentados. O que é isso, gente? Sabe o que é ser experimentado? É passar pelas provações e ser aprovado. É passar pelas lutas e ser aprovado diante das lutas que nós enfrentamos no dia a dia. A sabedoria desse século tem origem nesse mundo
e se compõe das características morais e espirituais do tempo presente. É a sabedoria formulada ou vista nos poderosos dessa época, que é passageira, assim como são os que por ela vivem. Na outra aula que nós estudamos na semana passada, fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, não é a sabedoria desse século. Letra B. É sabedoria de Deus em mistérios. Vamos ler o versículo 7 ao versículo 9. De 1 Coríntios 2, diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus em mistério. É a sabedoria completamente oposta à sabedoria desse século. É o oposto, é o contrário. Foi revelada, encarnada e tornada acessível aos homens em Cristo Jesus. Então, quando eu estou em Cristo Jesus, a sabedoria dele vem sobre a minha vida. Mas eu tenho que estar ligado em quem? Em Cristo. João 15 fala da videira verdadeira que é Cristo. E se nós queremos frutificar, nós temos que estar arraigado em quem? Em Cristo. Nós somos ramos da videira verdadeira que é Jesus, tá? Então o mistério não tem o caráter misterioso que damos à palavra hoje. Significa um segredo que o homem é totalmente incapaz de penetrar. Mas é um segredo que agora Deus revelou. Isso aqui é muito importante a gente saber. Quando a gente lê a Bíblia, sem ter tido uma experiência com Cristo e com o poder do Espírito Santo, ela é uma palavra como qualquer outro livro. Parece que quando a gente lê a Bíblia e não tem a revelação do Espírito, que isso aqui é um livro como qualquer um outro. E a própria Bíblia fala isso, que a letra em si mata. Eu posso estudar e saber, aliás, tem muitos filósofos que a gente às vezes ouve nos dias de hoje que são ateus e que conhecem a Bíblia. Só que conhece a Bíblia onde? Na razão, no conhecimento, como qualquer uma outra teoria. Eu posso dominar a Bíblia, mas se eu não tiver o poder do Espírito Santo para trazer a revelação divina, de nada serve. Então eu creio assim piamente que toda a Bíblia, vamos dizer assim, ela tem os seus mistérios, mas que são revelados para quem? Para aqueles que buscam a Deus, que buscam o poder do Espírito Santo, porque é Ele quem revela os mistérios que estão escondidos aqui na palavra do Senhor. É interessante que você pega um texto, vamos pegar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu ler esse texto, eu vou entender o que está dizendo, de forma clara. Agora, se alguém que não tem essa revelação do mistério e o poder do Espírito Santo, vai falar assim, mas e daí? Legal que Deus mandou o seu Filho, mas qual que é a diferença que isso traz para o meu dia a dia? Então, o que Paulo está falando é dessa sabedoria que foi em mistério, ou seja, foi revelada por Deus, né? Mas é um segredo que agora Deus revelou, muito antes de o tempo e o espaço virem à existência. Deus determinou em sua sabedoria que o caminho da salvação estava estabelecido em Cristo e este crucificado. Desde a eternidade, Deus estava interessado no bem-estar do homem e planejou o Evangelho para que experimentássemos a nossa glória. Ou seja, Deus já preparou isso desde a fundação dos séculos, ou desde a fundação do mundo. Esse revelar, né, do Evangelho, esse bem-estar que o Evangelho traz para nós, bem-estar de saber que Jesus morreu por mim na cruz, pagou pelos meus pecados e me deu a oportunidade da vida eterna. Isso Ele planejou desde
da fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo. É essa sabedoria que estava oculta aos homens. Nenhum sábio a descobriu. Se os contemporâneos de Jesus a tivessem descoberto, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É isso que ele fala aqui no 8, né? Sabedoria essa que nenhum dos homens poderosos dos séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, o Senhor Jesus da glória. Pensa bem, se você soubesse quem Jesus era, você ia mandar ele para a cruz do Calvário? É o que ele está falando aqui, dessa sabedoria humana. Então, a sabedoria humana não serve para nada, é a sabedoria divina que nos interessa, nos importa. A incapacidade do homem está sublinhada na citação que o apóstolo faz do profeta Isaías, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa preparação, aquilo que Deus tem para nós, são os mistérios que ainda não são revelados, e que, no meu modo de ver, que também vão ser revelados na glória, né, no dia em que nós estivermos com Cristo. Segundo ponto aí, né, nós falamos da revelação da mensagem, né, primeiro que é a sabedoria de Deus, e agora nós vamos falar que a mensagem da cruz é revelada pelo Espírito. Versículo 10 e 12 diz assim: mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso aqui é muito legal também, para a gente entender um pouco o que o apóstolo Paulo está falando. Isso é que ele disse que era uma mensagem simples, né? Mas vamos lá, vamos pensar dessa forma. Primeira coisa, a mensagem da cruz é revelada por quem, gente? Pelo poder do Espírito, tá? A revelação do Espírito que nós lemos aí, a nós os crentes, Deus revelou coisas grandiosas por intermédio do Espírito. Os crentes sabem o que sabem não por causa de alguma habilidade ou sabedoria deles próprios, mas porque aprove a Deus lhe revelar. Isso devia eliminar do nosso espírito qualquer sentimento de superioridade. Ou seja, tudo que nós temos de revelação da palavra para nós provém do Espírito Santo. Isso tem que ficar bem claro, né, para eliminar dentro do nosso coração qualquer sentimento de superioridade. Gente, é tão diferente o que Paulo está ensinando daquilo que a gente às vezes vê em muitas pessoas à nossa volta. Soberba, arrogância, homens que acham que curam pelo poder do nome dele e não pelo poder do nome de Cristo. Homens que são usados no poder do Espírito e que têm revelações extraordinárias, mas que trazem para si e não para o Senhor. É interessante que Paulo fala que o espinho que foi posto na carne dele, sabe por que veio aquele espinho? Alguém lembra? Lembra, Nadião? Por que Deus permitiu um espinho? Lembra, Theo? Porque o espinho, quando um espinho te cutuca, você lembra que você é ser humano. Você sente dor, você tem sofrimento. O espinho que Deus pôs na carne de Paulo é para que ele não se ensoberbecesse. Sabe o que é ensoberbecer? Eu sou o cara. Sabe essa mensagem que eu dei? Eu sou o cara. Acham que o poder é dele, não do Espírito Santo, né? Então Paulo, ele tinha muito cuidado nessa questão, que a revelação foi o Espírito Santo que trouxe a ele. Paulo era perseguidor da igreja, gente. Quem mudou essa chavinha nele, dizendo, está errado?
O poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito. Vamos lá então. O Espírito é capaz de revelar porque todas as coisas perscruta, melhor dizendo, até mesmo as profundezas de Deus. Deixa eu simplificar essa parte aqui. Aliás, quem sabe o que está dentro do meu coração? Quem sabe o que está dentro do coração da Amanda? Quem sabe o que está no coração do Nani? Primeiro, só Deus que sabe. Segundo, a própria pessoa. Obrigado, Nádia. O que ele está tentando dizer é exatamente isso. Ele fala assim, no versículo de número 11. Olha que interessante, Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Eu não sei o que está passando agora na mente da Amanda, não sei. Eu não sei o que está passando na mente do Theo, eu não sei. Quem que conhece os pensamentos além de Deus? Nós. O que ele está tentando dizer é exatamente isso. Ele está dizendo assim, porque qual dos homens, quais os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Gente, é um negócio muito doido. Quem conhece a mente de Deus? É só o Espírito. Aliás, quando Jó não blasfemou contra Deus, tá, gente? Mas Jó, ele desabafou das lutas que ele estava passando. E aí um dia Deus vai conversar com Jó. E ele fala assim: Jó, onde você estava quando eu estava fazendo o universo? Onde você estava quando eu criei os céus, quando eu criei a terra? Onde você estava, camarada? Onde você estava quando eu medi as águas na concha da minha mão? Onde você estava nessa hora? Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque se Deus não revelar pelo Espírito Santo os mistérios da palavra, nós nunca vamos entender esse livro aqui. Assim como eu sei dos meus sentimentos, não todos, mas na maioria, o que passa dentro de mim para tomar determinadas decisões na vida, Deus também, Ele revela as coisas dele através de quem? Do Espírito Santo. Deu para entender isso? Quem está em casa também deu para entender? Então o que nós precisamos saber nesse momento é que a revelação vem do Espírito Santo de Deus para nós, tá? E também no item B, é que nós recebemos o Espírito de Deus. No 12 diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, todos os cristãos, não temos recebido o Espírito do mundo. Em outras palavras, não nos foi dado o Espírito da sabedoria ou da índole humana, mas temos recebido o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos conhecer, comunicar e interpretar toda a revelação de Deus em Cristo. Olha que lindo essa última frase aqui, Então nós recebemos o Espírito Santo para quê? Para que possamos conhecê-lo, para que possamos conhecer as verdades ditas na palavra. Que mais? Para que nós possamos comunicar essas verdades que nós temos da Bíblia. Que mais? Para interpretar a revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, é para que eu possa conhecer, para que eu possa comunicar essa verdade e para que eu possa interpretar toda a revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, por isso que nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tá? E por fim, para a gente terminar a aula de hoje, até aqui todo mundo está entendendo, dos que estão aqui na igreja, dos que estão em casa? Senão a gente vai para frente. Vamos lá então, vamos terminar aqui. Por último, o discernimento espiritual da mensagem da cruz. Versículo 13 ao 16 diz assim, deixa eu tomar uma água só.
Versículo 13 ao 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Você falar, né? Você que não casou, eu estou esperando casar para perder a virgindade. O homem natural vai entender isso? Você está louco? Onde já se viu? Você tem que experimentar um monte. É assim, gente. Eu trabalhava na Honda e as pessoas sempre vinham nessa área sexual para me atormentar. Eles não entendiam. Então agora você é o Bíblia, o crentão. Porque as coisas naturais ou as coisas espirituais não se entendem de forma natural. Fala que você dá o dízimo na igreja, fala que você traz oferta na igreja. Primeira frase, que eu não preciso nem de revelação divina, né? Você vai dar dinheiro para o pastor? Coisas espirituais que não se discernem naturalmente. Isso é doido demais, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como você vai explicar para alguém? O discernimento que nós temos é de forma espiritual, não é de forma natural. Eu trago o dízimo não porque um homem impede, mas eu trago o dízimo porque eu entendo que tudo que eu tenho é Deus que me deu. Tanto de sabedoria, saúde, inteligência, oportunidade de negócio e assim por diante. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós podemos. Nós, porém, temos. Não podemos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá? Então, eu termino com duas coisas importantes. A primeira, os apóstolos foram iluminados. Paulo lembra os coríntios que as palavras transmitidas por ele e os demais apóstolos foram ensinados pelo Espírito e não pela sabedoria humana. Gente, como que você pega um pescador? Vamos ser racional agora. Como que um pescador pode pregar igual Pedro pregava? Vocês já conheceram algum pescador? A maioria de nós não conhece porque a gente vive numa cidade onde muitas pessoas não vivem da pesca, ou seja, 99,9% não vive da pesca. Mas vai para uma praia, vai para um vilarejo e você vai conversar com um pescador, sem desmerecer nenhum pela profissão que tem. Graças a eles que nós temos peixe para comer, graças a Deus. Mas vamos lá, você pega um pescador, ele entende das coisas do mar. Acorda cedo, de madrugada, vai trabalhar, passa 2, 3 dias ou mais pescando, depois ele volta. A maioria são analfabetos porque não tiveram chance ou oportunidade de estudar. É quase que tradição, né? E a gente vê isso exatamente nas praias, onde a gente às vezes tem a oportunidade de ir para visitar. Mas o que eu estou dizendo é como que um pescador prega com o poder que Pedro pregava. Gente, eu vou passar minha vida inteira aqui, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu não vou fazer talvez nem 1/3 ou nem 1/4 daquilo que Pedro fez. Em uma pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. E mais, Nádia, foram batizadas ainda nesse dia. Falei, nossa, Pedro era o cara. Não. Era o poder do Espírito Santo que agia na vida dele. Então, as coisas que esses homens iluminados tinham e também nós temos, elas foram ensinadas pelo Espírito Santo. Não foi sabedoria humana. Aliás, uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é que às vezes a gente quer estudar muito a palavra e é legal, e estudar livros é joia. Só que, gente, a revelação quem dá é o Espírito, não é um livro. As coisas que esses homens sabiam, que eram a maioria deles iletrados, eles sabiam pela inspiração divina, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, melhor dizendo, na vida desses homens. Pensa bem, gente. Pedro
As pessoas, quando sabiam que Pedro ia passar em algum lugar, diz um texto bíblico que as pessoas colocavam as macas na onde ele ia passar, na esperança, presta atenção nisso, na esperança de que a sombra dele projetasse nessa maca onde estava o doente para ser curado. Você deve estar pensando, nossa, Pedro era o cara, né? Não era, era o poder do Espírito Santo agindo na vida dele. Lembra quando ele está na porta do templo e tem aquele mendigo pedindo esmola? Ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O que aconteceu com o paralítico? Na hora foi curado. Então, tudo que eles fizeram foi ensinados pelo Espírito. Eram palavras que verbalizavam os pensamentos de Deus e, portanto, tinha sua autoridade. Além disso, eles comparavam as Escrituras a fim de estarem seguros acerca da verdade ensinada. Então, nós precisamos entender isso, né? Que esse discernimento espiritual da mensagem foi revelada pelo Espírito Santo. E o último, a letra B, versículo 14, 16, diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por fim, então, os crentes, eles são também iluminados. Os apóstolos foram iluminados e os crentes também são iluminados. Pode trazer aqui, Nani. Vamos pegar esse último tema. Obrigado, viu? Amém. Então vamos lá, esse último tema aqui, que é os crentes iluminados. Aqueles que ouvem a palavra também precisam da iluminação do Espírito. Quem não tem o Espírito, o homem natural, não é capaz de reconhecer, apreciar ou receber. O Espírito comunica por meio dos seus mensageiros. O horizonte do não salvo está limitado pelas coisas dessa vida, por isso não aceita as coisas do Espírito. A mensagem lhe foge totalmente à compreensão pela ausência do discernimento espiritual. Vamos terminar? Vamos deixar a revistinha de lado aqui, vamos terminar entendendo isso. Paulo está tentando dizer, olha, é pelo Espírito que as coisas serão reveladas. O homem natural por si só não terá a revelação. O homem por si só não vai conseguir discernir as coisas espiritualmente. Ele vai precisar do quê? Da iluminação do Espírito Santo na vida dele. Então eu termino, gente, assim fazendo um apelo para mim e para vocês, para que a gente possa buscar mais, para que a gente possa se colocar mais na presença do Senhor, para que os mistérios, para que as coisas que estão ocultas muitas vezes aqui, que estão escritas, mas estão ocultas, possam ser reveladas para nós. Aliás, o que traz a diferença é a revelação divina e não a revelação humana. O que está para acontecer no mundo, no país e assim por diante? A gente não sabe, mas está registrado, está escrito. Que Deus nos dê revelação, que Deus nos dê, através do Espírito, iluminação, para que a gente possa continuar andando baseado na verdade. Não como homens carnais, mas sim como homens espirituais. E que a nossa mente, né, que Paulo fala aqui, ele diz, você que crê em Jesus, você tem a mente de Cristo. E gente, não é simples falar o que eu estou falando aqui, ter a mente de Cristo. Não é simples, né? É mais ou menos aquilo, o que Cristo faria em meu lugar? Em tudo. Então ter a mente de Cristo é isso, tá bom? Nós vamos orar. Alguém tem alguma dúvida aqui das pessoas que estão presentes? Amanda, Nádia, Theo, Nani, tem alguma pergunta, algum acréscimo? Não?
Legal. Muito bom. O que a Amanda falou aí para quem está em casa, né? Para que a gente possa deixar de ser, na conclusão fala isso, né? Crianças em Cristo e passar a agir como um adulto espiritual. Foi mais ou menos isso. E isso depende de nós, gente. Depende de nós, né? Sim. Mensagens às vezes vazias. Isso. Mensagens vazias às vezes, né? Às vezes estão pregando uma doutrina humana, ou às vezes até estão pregando uma doutrina divina, mas sem vida. Que eu acho que é isso que... Eu acho que é um desafio para todos nós, né? Pregar com vida, pregar no poder do Espírito Santo. É, é. Não é assim, não é assim. Como tudo precisa de um preparo, né? De tempo, de comunhão, né? Aliás, para a gente conhecer alguém, você tem que andar com esse alguém. Eu vou falar da Amanda, eu tenho que conhecer a Amanda, né? Ter uma amizade com ela, assim, a nossa vida com Deus também, né? Essa maturidade a gente adquire andando com Deus, perto dele, né? Ouvindo dele, como eu preguei domingo, né? Como Maria estava ali, quedava-se, né? Ela estava ali de joelhos, estava ali deitada, ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando para ela. Então, que Deus nos torne adultos na fé e que a nossa palavra ela tenha a pitada, se eu posso assim dizer, do Espírito Santo. Que não seja em nós, mas que seja através de nós, né? Nós somos um canudo. O conteúdo melhor é o de Deus, não é o nosso. Amém? Nós vamos orar essa noite. Deixa eu pegar aqui os pedidos. O Adriano está pedindo oração pelos 21 anos de casado. Olha que bênção, hein? Pede também para que o Senhor Jesus continue no meio do casamento deles e também cuidando da Manu, a nossa filha. Ele falou minha filha, já depois ele corrigiu. O pastor Zé Roberto, glória a Deus, ele disse. A Dora deu boa noite. A Rayane também, ótimo estudo, Deus abençoe. Vamos orar também por você, viu, Rayane? Ela está numa recuperação também de cirurgia. O Nani também pediu oração pelo sogro, né? O senhor Paulo, nós vamos estar orando por ele também, pela saúde dele, para que Deus possa intervir ali de forma poderosa. Ele foi levado ao hospital agora, né? Nós vamos estar orando pelo seu Paulo. Vamos ficar em pé. O pai do Nádio também, pela mãe do Nádio, lá de Batatais, né? Vamos orar por eles. Vamos ficar em pé, gente, para a gente encerrar, orando por esses pedidos aqui e clamando a Deus para que o Senhor continue cuidando, né? Lembrando sempre do Einstein, ele está num processo bem difícil, junto ali com a família. A Sônia também, que fez cirurgia, hoje é quinta, acho que ela fez na terça-feira, se eu não me engano, ou ontem de manhã. Ontem de manhã, né? Provavelmente ela está para sair entre hoje ou amanhã. Nós vamos orar também. O pastor Zé falou que deu certo. Já saiu? Então tá, legal. Nós vamos orar também por ela, agradecendo a Deus aí pela cirurgia. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, que é viva, é eficaz. A tua palavra é o poder do Espírito Santo sendo revelado aos nossos corações. Dá-nos o discernimento espiritual, dá-nos a revelação divina, ilumina nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, para que possamos comunicar essa verdade para as pessoas à nossa volta, e que no poder do teu Espírito Santo as pessoas sejam impactadas com essa verdade, Pai. Não a nós, mas ao Senhor é a glória,
ao Senhor é dado o louvor, o domínio de todas as coisas, o poder é teu, Pai, o tesouro é o Senhor, não somos nós. Que o Senhor também nessa noite possa abençoar as pessoas que pediram aqui oração, abençoar a vida do seu Paulo, que está ali internado, abençoar a vida do pai do Nádio, da sua mãe, abençoar a vida da Sônia também, que está se recuperando da cirurgia. Nós queremos orar pela Rita também, Pai amado, a esposa do Senhor Eurípides, que vai passar por um procedimento também, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas em favor da vida dela, Pai, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra a tua filha, Senhor. Oramos pela irmã Rita também, que está fazendo quimioterapia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas em favor da vida dela, Pai, e que nenhuma ação maligna venha agir contra a vida da Rita, Senhor. Abençoa, Pai amado, o Einstein, pastora Dilsa, pastora Patrícia. Abençoa, Pai amado, os irmãos e irmãs, a mãe da Fabiana também, estou me lembrando, Pai, que ia passar também por uma cirurgia. Que o Senhor coloque a tua mão sobre essas pessoas, Pai, os que estão para operar, aqueles que já operaram, aqueles que estão se recuperando de uma enfermidade. Envia o teu poder e a tua mão sustentadora a essas pessoas, Pai. A Rayane também, que está em recuperação da sua saúde. Oramos também pelo casamento do Adriano com a Adriane, pelos 21 anos, Pai, que o Senhor deu a eles de vida conjugal, de vida a dois. Que o Senhor sustente a vida deles, da Manu, e que o Senhor cumpra o teu querer na vida dos teus filhos, Pai. Nós oramos pela nossa igreja, oramos pelas eleições também do nosso país, oramos para que o Senhor continue a boa obra que o Senhor começou a fazer em cada uma das nossas vidas. Oramos, ó Deus, agradecidos por essa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente, vocês que estão aqui, os que estão em casa. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.